Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel de História da Arte. Estamos aqui retornando depois de um recessozinho que tivemos aí, um recesso junino, e espero que todos sejam bem-vindos para mais uma aula. Nesse terceiro bimestre, nós vamos falar um pouco da linguagem visual. E aí, essa nossa aula ela será dividida, né, em duas aulas, em dois vídeos, onde a de hoje eu vou falar um pouco, né, dessa autorrepresentação, e a outra aula eu vou falar sobre as características do autorretrato. Para a gente introduzir essa autorrepresentação, né, por meio da linguagem visual, é necessário a gente falar um pouco de uma mulher que ela foi muito importante, ela nesse contexto, ela é uma referência para falarmos, né, dessa representação, dessa linguagem visual, principalmente da fotografia, tá? E aí essa mulher é Vivian Maier. Vivian Maier, ela viveu nos Estados Unidos, ela viveu em Chicago, ela viajou, na verdade, né, a vários países, existe até documentários sobre ela, e ela teve esse olhar, né, ela teve esse olhar sensível para as fotografias, pelo fato de fotografar principalmente as minorias, tá? Então, as fotos que ela retratava geralmente era o cotidiano, né, das pessoas nas ruas dos Estados Unidos, e muitas vezes eram pessoas que eram o quê? Marginalizadas, né, pela sociedade. Vivian Maier, ela, vocês estão vendo aí uma imagem dela do ano de 1954. Ela é uma mulher muito misteriosa, pelo fato, inclusive, dela não viver da fotografia, porque ela trabalhava como babá. E as famílias que ela trabalhava, as crianças que ela cuidava, ela fotografava, ela saía para passear com as crianças e tudo que ela via, ela fotografava. E aí a gente percebe o amor que ela tinha pela fotografia. Então, depois de muitos anos, eu digo depois de muitos anos de fotografia, de desenvolver muitos trabalhos, ela foi descoberta ali por volta de 2007. Ela foi descoberta por John Malouf. Ele foi um homem, na verdade era um historiador, que ele estava desenvolvendo um livro. E para desenvolver esse livro, ele precisava de quê? De fontes, né? De histórias, de pessoas que viviam, né, na época. Então, em um leilão, ele comprou, né, um álbum de fotografias. Então, ali foi o momento em que ele conheceu o trabalho de Vivian. Então, quando ele viu lá, por volta de 2007, ele viu todas aquelas fotografias que eram filmes ainda para revelar que ele comprou. Então, ele viu como ela tinha esse olhar para a fotografia, como as fotografias dela foi importante para o trabalho dele, para o livro dele. Depois disso, curiosamente, ele começou a procurar saber quem era essa mulher, né, onde ela morava, o que ela fazia, se de fato ela vivia da fotografia. E foi aí que, por acaso, ele descobriu as famílias com quem a Vivian trabalhou. E aí foi quando ele veio descobrir um pouco da vida dela e do trabalho dela. Então, quando de fato se descobre outras fotografias que ela conseguiu desenvolver, ela já tinha morrido, tá? No ano de 2009, então já fazia um tempo que ela tinha morrido. Então, os autorretratos de Vivian, eu acredito inclusive pelo fato de Vivian não viver da arte, ela fotografava de uma forma muito livre,
né? Ela tinha essa liberdade para desenvolver sua arte. Então, foi aí onde ela conseguiu retratar, né, tudo aquilo que ela queria, tá? O cotidiano dessas pessoas. E essa imagem que vocês estão vendo aí é um exemplo disso, tá? Ela, ao passear, né, em vários lugares, inclusive em Chicago, ela passava e ela fotografava tudo. E através, né, dessas fotografias, ela conseguia revelar a sua arte, né, esse olhar misterioso que ela tinha. Então veja que essa artista ela deixa aí um legado muito importante para nós enquanto, né, conhecedores da arte, tá? Por quê? Maier, ela, como eu disse, ela trabalhava de babá e aí pouco se sabia sobre ela. O que se sabia foi baseado nas famílias com quem ela trabalhou. E aí, dentro desses relatos, se descobre o amor que ela tinha pela fotografia. Daí o fato dela ser uma dessas representantes no momento, né? Então, ela se via, né, através da própria fotografia, ela via as outras pessoas. Então, dos trabalhos dela, o que ela mais gostava de retratar era o autorretrato, né? E aí a gente traz, inclusive, um conceito, né, do autorretrato. O que seria o autorretrato? É um reflexo de nós mesmos, em que mostramos como nos vemos. Então, e existem muitas maneiras de se fazer isso. Então, veja que a Vivian Maier, ela viveu, né, para a fotografia, ela viveu para a fotografia, mas ela não viveu da fotografia, porque a renda dela, ela tirava exatamente do trabalho em que ela fazia, né, como babá. Trabalhou aí até o fim da sua vida, até sua morte, no ano de 2009. A gente sabe muito pouco sobre os últimos anos de sua vida, mas tem um documentário na internet que vem falar um pouco sobre a vida dela, mas o que se sabe é que ela era uma amante das artes, que ela tinha um amor pela fotografia e ela conhecia da fotografia, ela sabia, né, exatamente como fotografar a iluminação, ela sabia como o clique ideal para que essa foto saísse do jeito que ela queria, tá? Então, digamos, ela saía para caminhar, ela fotografava. Para onde ela ia, geralmente, pelo fato dela trabalhar como babá, ela ia para parques, né, com as crianças e ela levava a sua câmera para onde ela ia. Dali ela tinha os pontos específicos onde ela fotografava, inclusive tem uma história um pouco curiosa, interessante, que nessas idas ao parque com as crianças, ela presenciou a criança sendo, né, acidentada. E aí, quando a criança caiu, ela, em vez de socorrer, ela fotografou, tá? Então, veja como ela tinha, né, essa sensibilidade, esse olhar sensível para a arte. Então, o autorretrato é exatamente isso, né? Um reflexo de nós mesmos. Então, ela se via nas fotografias, como ela viu o mundo, daí esse olhar que ela tinha para as questões minoritárias. Com o próprio dinheiro, ela conseguiu viajar para vários países, fotografar pessoas diferentes. Então veja que, mesmo não vivendo da arte, mas ela viveu para a arte. Então Maier, ela é uma referência para nós, porque ela estava atenta, né? Ela estava atenta a tudo aquilo que ela via. Então ela viveu para a fotografia dessa forma. Então nessa imagem, como vocês estão vendo aí, ela está caminhando pelas ruas e aí ela faz um autorretrato. Veja como ela consegue trazer aí, né, uma iluminação, o olhar, como ela consegue trazer
a fotografia. Então, por isso que ela ficou, né, quando ela foi encontrado, o trabalho dela foi visto, então ela já, infelizmente, já tinha morrido, ela morreu, inclusive, até o fim, né, dos seus últimos dias. Ela viveu através de ajuda das pessoas com quem ela trabalhou durante anos. Eles ajudaram ela. Ela era uma pessoa que guardava documentos, que gostava de arquivar tudo aquilo que ela via, uma mulher extremamente inteligente e que viveu para a arte, tá? Ela fotografava tudo que ela via, e aí o trabalho dela vem vir, né, acima de tudo, como fontes riquíssimas, né, para historiadores, para artistas, e aí é um dos seus trabalhos, tá? Então, gente, produzir um autorretrato pode ser uma oportunidade para pensar sobre quem somos. No caso da Vivian Maia é um exemplo disso. Como ela se reconhecia, né, diante do mundo, tá? Então veja que o autorretrato ele pode ir além do registro da própria imagem, né? Porque é através do autorretrato que você consegue desvendar, né, o mundo, desvendar inclusive o artista que tem dentro de você, que é o caso dessa artista que nós acabamos de conhecer um pouco sobre a história dela. Então chegamos a mais o fim de uma aula. Espero que vocês tenham gostado sobre esses fatos curiosos, né, que está por trás desse mundo da fotografia na figura dessa mulher, né? E na próxima aula a gente vai continuar falando, né, dessa trajetória histórica do autorretrato. Muito obrigada e até a próxima.